Olá, bem-vindos ao canal. Você está no Ventando, aquele que sempre vos traz a verdade de volta. Eu sou Valdilene e nós estamos aqui para o nosso bate-papo rotineiro sobre as questões geopolíticas que movimentam o mundo, né? Hoje, 3 de junho, nessas últimas 24 horas, 48 horas, aconteceram algumas coisas não de muito divergente sobre os últimos eventos que a gente chegou a comentar. E isso naquela situação das duas guerras que estão a ocorrer na Europa e no Oriente Médio. Se você estiver vindo aqui pela primeira vez, eu gostaria de sugerir que você faça a sua inscrição, marque a sinetinha para receber as novidades no canal, faça seus comentários, visite outros vídeos que estão publicados e distribua também para os seus amigos conhecidos para permitir que mais gente conheça o trabalho que a gente está fazendo aqui, beleza? Segundo relatórios das instituições e do meio especializado, está já a ocorrer uma alteração sistemática, digo, na questão monetária do mundo, e já uma projeção de que iniciou-se um caminho sem volta para o chamado multimonetarismo, né? Então, instituições como o BRICS, a situação das guerras, as duas inclusive, a probabilidade do encerramento da guerra no Oriente Médio, com a sujeição do Estreito de Hormuz pelo Irã, no caso, e a perspectiva de como vai funcionar a engenharia, a administração ali do Estreito de Hormuz, de certa forma já há um consenso de que o sistema já está se transformando numa coisa multimonetária, né? Então saiu daquelas escalas absurdas em que uma moeda única era responsável por todo o processo negocial do mundo. Essa coisa já está, de certa forma, apacentada como um passado, né? Reconhecido como um passado. Isso é uma coisa que a gente já tratou em vários momentos, em vários, vamos dizer assim, vídeos que a gente tem no canal. A gente já elaborou alguns raciocínios sobre as consequências desses fatos, né? Que está casado, está junto com o processo da própria morte da hegemonia imperial. É um reconhecimento de que essas coisas estão a se, esses fatos estão a se realizar, não é? Pois bem, lá na Europa, a Rússia, continuando seus eventos de ataques sistemáticos a Kiev e às grandes cidades na Ucrânia, atacou armazéns, centros de produção de drones e está, de certa forma, colocando a Ucrânia, e aí a OTAN, no caso, o Ocidente, numa situação de, vamos dizer, de expectativas fúnebres, vamos dizer assim, né? Um reconhecimento de que a coisa está num estágio de estresse, estressou o processo industrial ocidental de armamentos, indústria das armas, estressou o processo do dinheiro, né? Vamos dizer assim, o orçamento ucraniano tem sugado muito da Europa, o fato dos Estados Unidos ter se ausentado nos últimos eventos, inclusive a partir do governo Trump. As Forças Armadas da Rússia também bombardearam 6 aeródromos na região da Ucrânia, e alguns eventos já estão começando a aumentar a preocupação dos ocidentais. Quais são esses eventos? A chamada abertura do leque de, vamos dizer assim, de envolvidos naquela guerra na Europa. Ultimamente, o Zé Ruela Zelensky, da Ucrânia, ele tem se dedicado a promover, a produzir algumas ameaças para Minsk, né, a Bielorrússia.
e, de certa forma, colocando sob dúvida a possibilidade de promover ataques à Bielorrússia. E aí colocar mais um ator efetivamente dentro do conflito. O que, de certa forma, caminha qualquer estrategista comum que frequentou escolas medíocres, entende que a Ucrânia chegou num estágio que não tem volta, não tem saída. E o processo agora seria de rendição. Abrir mais uma frente ali na Bielorrússia, no lado norte da Ucrânia, é uma forma de apressar suicídio. Então, a realidade agora é que, vamos dizer assim, a esperança dele é que a OTAN entre, como se isso mudasse alguma coisa. E aí, essa esperança de a OTAN entrar no jogo, digo, a OTAN já está no jogo, como a gente viu, né? Como todo mundo sabe. E o que eu estou me referindo é a possibilidade de colocar tropas, entrar diretamente, né? Se envolver diretamente com o fogo, com a guerra quente. E isso, de certa forma, já está colocando sob vigilância os países do Báltico e também a situação da Finlândia. O russo já ameaçou, né? A situação deles já não é assim tão tranquila, ou seja, à medida que vamos dizer, essa ação de países da OTAN ali na região da fronteira com a Rússia se movimentar para algum tipo de ajuda mais direta, o russo já está ameaçando que deverá tomar providências. Além disso, o russo está aguardando algum tipo de violência contra a situação. Abriu-se, né? Hoje abriu o Fórum Econômico de São Petersburgo e ele está aguardando que a Ucrânia ouse promover algum tipo de violência ali, né? Algum tipo de atentado. E isso para ele recrudescer mais ainda a situação de, vamos dizer assim, de bombardeios na Ucrânia. Ucrânia ou os aliados da OTAN. Agora veja que a situação da Ucrânia já está colocada como uma situação de rendição. O russo não pretende mais sentar na mesa para negociar. Segundo os levantamentos, o russo está se dedicando a dizer para a Ucrânia a saída dela é reconhecer a rendição, é baixar as armas, tirar as tropas de áreas do Donbass que ainda ocupa, que são áreas hoje da Rússia, e assumir os ônus de rendição, propriamente dito, de derrotado, né? E o resultado disso também é trágico para a Ucrânia, inclusive envolvendo seus próprios aliados. Porque, como eu já disse, a Ucrânia sempre foi um país também artificial. Como a maioria dos países ali no Oriente Médio, na Península Arábica, foi um mapa construído artificialmente, o caso da Ucrânia é um caso muito parecido, porque a Ucrânia é em si um estado fruto de fatias de territórios, de soberanias outrora pertencente a outros entes, vamos dizer, estatais europeus, né? Inclusive russo. Então, ali você tem pedaços de território, conflitos, né, de áreas tomadas, envolvidas no mapa, tanto da antiga Hungria, Império Austro-Húngaro, Romênia, Polônia, todos têm pedaços de território naquela região ali. E, de certa forma, ao entrar na situação da desorganização, do caos total, que o processo de rendição pode acarretar no final dessa guerra, provavelmente muitos desses hoje que são aliados da Ucrânia se dedicarão, eles nem escondem isso, se dedicarão a retomar, a puxar de volta esses pedaços de território que reconhecem como seus. E isso praticamente torna o que a Ucrânia, o que sempre foi, uma região. É uma região da Europa, não é um Estado soberano. O Dmitry Medvedev, ex-presidente russo, costuma até usar de forma irônica o termo de o país 404, aquele que, né, você está na internet, cai a rede, você não acha a página que vai, parece lá um erro 404. O Medvedev chama a Ucrânia de país, nação 404, aquela que não existe, não é nação.
né? Então, esses são os reflexos que estão levando. Então, há um processo de endurecimento. Já na região do Oriente Médio, algumas coisas surgiram ultimamente que causam um pouco de preocupação. De que é que eu estou falando? Essas últimas 24, 48 horas, 36 horas. Bom, o Irã tinha ameaçado abandonar a mesa de negociação por conta dos sucessivos rompimentos de cessar-fogo de Israel atacando o Líbano. E mandou recado para o Bobachov. Bobachov entrou rapidamente em contato com Bibi Doidão, e o Bibi, e trocaram algumas figurinhas, alguns elogios por telefone. As más línguas, os comentários, quem assistiu à cena, diz que a coisa nunca tinha ocorrido em tal temperatura, né? Então os dois já estão se desentendendo. Vejam que isso foi simplesmente a ameaça do Irã sair da mesa de negociações. E como eu disse anteriormente, a potência hegemônica do mundo de outrora, ela hoje se sente constrangida, coagida, até pela própria ameaça do Irã de sair de uma mesa de negociações, ou seja, ela se sente incapaz de forçar o Irã a ficar sentado numa mesa de negociações, a ponto de se submeter a isso aí. Criou briga lá com o seu similar sionista. Isso é uma coisa. A outra coisa é que já circula pelos bastidores, isso ainda não está confirmado, eu não consegui confirmar, mas eu gostaria de tocar no assunto, porque já está configurando nos bastidores a informação de que o Irã abandonou o Tratado de Não Proliferação, como tinha aprovado no parlamento iraniano, e já mandou recado de bastidor para os Estados Unidos, para o Bobachov, de que ia fazer um teste nuclear no deserto no Irã. Olha o nível da coisa. Já há uma suspeição de que o Irã está iniciando o procedimento para promover os testes nucleares no deserto, ou seja, a demonstração de força. Aí já perde sentido a guerra no seu elemento principal do Império Ocidental, no seu objetivo fundamental, que era qual? O de deixar Israel sozinho no Oriente Médio como detentor da tecnologia de armas atômicas. Ou seja, o que queriam proibir o Irã, pode estar ocorrendo a possibilidade de não haver mais volta. Eu, em outra oportunidade, já em Eutanásia, disse, olha, o Irã, ele tem todo o sistema de míssil, o sistema de entrega, e ele poderia se contentar com a tecnologia de mísseis convencionais hipersônicos e não nucleares para fazer uma contenção a Israel. Qual era o míssil? A mesma tecnologia aplicada no Oshnik, que é o Avelan, né, o míssil russo que está causando um estupor, um verdadeiro, vamos dizer assim, um verdadeiro chamuscar de dedos no Ocidente. Esse míssil que a gente viu outro dia fazendo sua chegada à Ucrânia. Então, uma espécie de equipamento daquele ali já seria o bastante para se contrapor, vamos dizer assim, para substituir o evento nuclear de uma arma de destruição. Isso seria uma coisa. A outra coisa seria o próprio Estreito de Hormuz. A outra coisa seria o próprio Estreito de Hormuz. E, veja, além disso, já está ventilando, porque a partir do Estreito de Hormuz ele pode pressionar para ter qualquer coisa. Qualquer coisa. O Estreito de Hormuz, enquanto não conseguir, a humanidade não conseguir achar vamos dizer, um substituto à altura para manter o processo de desenvolvimento no nível em que se encontra, como substituto de energia para esse processo de desenvolvimento, enquanto não encontrar algo que substitua a energia dos fósseis, né, a energia do petróleo, o Irã vai manter o mundo, eu vou falar mais o Ocidente, porque no caso de Rússia e China não seria problema, mas o mundo vamos dizer assim, numa certa submissão.
Portanto, com um poder de fogo muito mais importante, um sistema de pressão muito mais importante do que a própria arma nuclear. Isso são duas coisas que estariam à altura do Irã administrar e conduzir, sem ir para a questão da busca da arma de destruição em massa. Mas veja, já está circulando por fontes sérias, analistas sérios, que eu estava ouvindo do Oriente, da própria Rússia, informando que o Irã já tinha notificado Gorbachev de que ia promover um teste nuclear. Agora veja só, segundo os informes também, eles não saberiam ainda decifrar se esse teste já teria o material da bomba, uma bomba pronta. Se esse teste seria com o próprio serviço de, vamos dizer assim, de refinamento ou de produção caseira, vamos dizer assim, doméstica, interna do Irã, ou se de fato ele comprou o artefato pronto. E aí teria que ter comprado, por exemplo, da Coreia do Norte ou do próprio Paquistão. Não é? Então, a dúvida estaria sentada nisso aí, que já tinha o material e a bomba já estava definido, que já ia produzir o teste, tinha notificado o Gorbachev. E por isso tinha deixado o Tratado de Não Proliferação Nuclear. O que ocorre? E aí só ficava a dúvida, né? Ou comprou, negociou, comprou com petróleo, que seja tudo lá, da Coreia do Norte ou do Paquistão, e arrigou sobre isso. Recentemente, numa madrugada, um avião deslocou, acho que 47 cientistas norte-coreanos, de madrugada, que estavam em Teherã, e pegaram o avião de volta para a Coreia do Norte. As pessoas estão a suspeitar que provavelmente esses técnicos estavam fazendo o serviço de acabamento da instalação, do evento, do instrumento, para que os testes sejam feitos. Veja o nível que a coisa está, né? Isso são informações que saíram de forma não oficiais, de forma oficiosa. Porém, algumas fontes que já passaram por análise desse tipo de informação são fontes confiáveis. São, vamos dizer assim, jornalistas, analistas, de certa forma, confiáveis. Não são essas figuras que vivem a plantar as fake news do sionismo no Império Ocidental, no mundo ocidental. Portanto, vejam só, o caminho da estrada, aliás, a estrada que foi percorrida até aqui, nesse conflito que está ali no Oriente Médio, ele é uma estrada que já está desenhando um caminho que não gostaria, não desejaria nem Gorbachev, nem Bibi Doidão. Vejam, quando Gorbachev assumiu o primeiro governo, ele saiu de um acordo que o Irã tinha demorado, o Ocidente tinha demorado a convencer o Irã a aceitar, e o Irã estava respeitando religiosamente. É aquela história da afobação, né, da crença de que tem o poder, a petulância, né, vamos dizer, a subestimação do possível adversário, causam nos idiotas. Então, Trump, desde o primeiro governo, ele plantou essa semente. E aí entrou, no segundo governo, entrou nessas searas do Bibi Doidão, que agora descobriu que não está sendo derrotado pelo próprio Hezbollah no norte do Líbano. Não é? Pois bem, eu gostaria de ter deixado isso aqui, um trabalhinho, uma coisa pouca, eu só toquei no assunto, eu vim porque eu estou ainda meu sistema de reação da saúde já não é tão bom e eu já não me movimento mais com vamos dizer assim, a mobilidade que eu tinha, nem para empurrar a cadeira, já não consigo mais subir minhas escadarias aqui em casa.
e é parada. E aí eu tive que falar isso antes de, de me aquietar um pouco. Beleza? Fiquemos por aqui. Vocês não esqueçam de fazer a sua inscrição, não esqueçam de fazer seus comentários, distribua aí, torna isso conhecido, ao menos isso. Eu não quero sair com a sensação da inutilidade. Eu quero ter certeza que servi para alguma coisa, mesmo morto em pé. E então divulguem isso aí e escutem de novo o W Pueblo. Beleza? Um abração. O real que te angustia tenho vivo na memória, nasce fêmea apenas frâmia, quem sabe talvez escória do sonho que acordei. Te trago uma nova história, o macho nascerá da fêmea com sina emancipatória. Patriarcal abandonei outrora, por isto ao invés de amor, amor. Por isto ao invés de amor, amor. Lara, 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 lara.